Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência no nosso estudo do livro A Gênese. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, embora eu tenha gravado esses vídeos todos na sequência, eles são, para não ficar muito longo, a gente fatia eles, certo? Então agora a gente vai para o item aumento ou diminuição do volume da Terra. Terminando aí o capítulo Revoluções do Globo. Parágrafo número 15. O volume da Terra aumenta, diminui ou é estacionário? Em apoio ao crescimento do volume da Terra, algumas pessoas fundam sobre o fato de que as plantas tornam ao Sol mais do que dele tiram. O que é verdadeiro num sentido, mas não no outro. As plantas se nutrem tanto e mesmo mais das substâncias gasosas que aurem na atmosfera, quando daquelas que aspiram por suas raízes. Ora, a atmosfera faz parte integrante do globo. Os gases que a constituem provêm da decomposição dos corpos sólidos, e estes, em se recompondo, tornam-lhes o que lhes dera. Tomam-lhes o que lhes dera. É uma troca, ou antes, uma transformação perpétua, de tal sorte que o crescimento dos vegetais e dos animais, se operando com a ajuda dos elementos constitutivos do globo, seus restos, por consideráveis que sejam, não acrescentam um átomo à massa. Se a parte sólida do globo aumentasse por essa causa de maneira permanente, se-lo-ia às expensas da atmosfera, que diminuiria outro tanto e acabaria por ser imprópria à vida, se ela não recuperasse pela decomposição dos corpos sólidos o que ela perde para a sua composição. Na origem da Terra, as primeiras camadas geológicas formaram-se de matérias sólidas, momentaneamente volatilizadas pelo efeito da alta temperatura, e que mais tarde, condensadas pelo resfriamento, precipitaram-se. Incontestavelmente, elas elevaram um pouco a superfície do solo, mas sem nada acrescentar à massa total, uma vez que não era senão um deslocamento de matéria. Quando a atmosfera, expurgada pelos elementos estranhos que tinham em suspensão, encontrou-se no seu estado normal, as coisas seguiram o curso regular que tiveram depois. Hoje, a menor modificação na constituição da atmosfera conduziria forçosamente à destruição dos habitantes atuais, mas também é provável que nossas raças se formassem noutras condições. Considerada sob esse ponto de vista, a massa do globo quer dizer a soma das moléculas que compõem o conjunto de suas partes sólidas, líquidas e gasosas, é incontestavelmente a mesma desde a sua origem. Se experimentasse uma dilatação ou uma condensação, seu volume aumentaria ou diminuiria, sem que a massa sofresse nenhuma alteração. Se, pois, a Terra aumentasse em massa, isso seria por efeito de uma causa estranha, uma vez que não poderia aurir em si mesma os elementos necessários ao seu crescimento. Segundo uma teoria, o globo aumentaria de massa e de volume pelo afluxo de matéria cósmica interplanetária. Essa ideia nada tem de irracional, mas é muito hipotética para ser admitida em princípio. Isso não é senão um sistema combatido por sistemas contrários, sobre os quais a ciência nunca se fixou. Eis a este respeito a opinião do eminente espírito que ditou os sábios estudos uranográficos narrados acima, no capítulo 6º. Os mundos se esgotam em envelhecendo,
e tendem a dissolverem para servirem de elementos de formação de outros universos. Pouco a pouco, eles retornam ao fluido cósmico universal do espaço, o que tiraram para se formar. Além disso, todos os corpos se gastam pelo atrito. O movimento rápido e incessante do globo através do fluido cósmico tem por efeito diminuir constantemente a massa, se bem que de uma quantidade inapreciável num tempo dado. A existência dos mundos pode, segundo penso, se dividir em períodos. Primeiro período, condensação da matéria, durante o qual o volume do globo diminui consideravelmente. A massa, lá restando a mesma, é o do período de infância. Segundo período, contração, solidificação da casca, eclosão de germes, desenvolvimento da vida, até a aparição do tipo mais perfeito. Nesse momento, o globo está em toda a sua plenitude. É a idade da virilidade. Perde, mas muito pouco, de seus elementos constitutivos. À medida que os seus habitantes progridem espiritualmente, passam ao período de decrescimento material. Perde não só em consequência do atrito, mas também pela degradação das moléculas, como uma pedra dura que, roída pelo tempo, acaba por cair no pó. Em seu duplo movimento de rotação e translação, deixa no espaço parcelas fluídicas de sua substância até o momento em que a sua dissolução será completa. Mas, então, como a força atrativa está em razão da massa, eu não digo do volume, a massa do globo diminuindo, as suas condições do equilíbrio do espaço são modificadas, dominado por globos mais poderosos, aos quais não pode mais fazer contrapeso. Disso resulta desvios em seus movimentos e, por consequência, também profundas mudanças nas condições de vida em sua superfície. Assim, o nascimento, a vida e morte, ou infância, virilidade, decrepitude, tais são as três fases pelas quais passa toda a aglomeração de matéria orgânica ou inorgânica. Só o espírito, que não é matéria, é que é indestrutível. Galileu, Sociedade de Paris, 1868. Pô, me arrepia saber que são palavras de Galileu. Vamos lá. Vamos discutir um pouquinho sobre o que está sendo dito aí. Bom, em primeiro lugar, vamos fazer uma fala bastante básica, pode ser que para muitos seja básico demais, ou para outros talvez seja uma novidade, não sei, depende de quem está assistindo esse vídeo. Quando a gente fala de volume e quando a gente fala de massa, estamos falando de duas coisas distintas. Massa é aquilo que realmente existe. Existe. Volume, ele é uma relação matemática de como essa massa se adensa no espaço. Então, quanto mais densa for a massa, ou seja, mais comprimida estiver a matéria, menor vai ser seu volume. Quanto menor for essa densidade, quanto mais espaçada estiver a matéria, maior então vai ser o seu volume. Ok? Então, a densidade é um estado da matéria, é uma propriedade da matéria. A matéria por si só, que é mensurada em quantidade de moléculas, vai, de certa forma, compor a massa. Ok? Então, portanto, a massa, ao se compactar, tem menor volume e maior densidade. Essa mesma massa descompactada ocupa um volume maior e, portanto, menor densidade. Ok. Bom, como a gente pode fazer uma relação da massa de um planeta, né? Então veja, imagina que você está fazendo um bolo, né? Aí você misturou isso, misturou aquilo outro, botou fermento, fez a massinha, colocou na panela, cobriu, né? Aí depois você passa um tempo, você descobre a massa está grande. O que aconteceu ali?
né? Aumentou a massa? Não. A massa está ocupando um volume maior, ou seja, diminuiu sua densidade e aumentou o seu volume. Ok? Algumas substâncias, né, por exemplo, os líquidos, a gente não pode comprimir a mesma temperatura. Tá? Então, por exemplo, a água está lá ocupando um volume, certo? A água líquida. Esse volume, quando você pega 1 litro, o que é 1 litro? Você pega 10 centímetros, 10 centímetros e 10 centímetros, né, um volume, um quadradinho, um cubo certinho de 10 centímetros, ou 1 decímetro, você tem ali 1 litro de água. Ok. Então, para aquele volume de 1 litro de água, temperatura ambiente, a gente diz que existe a massa de 1 quilograma. Perfeito. Então, se eu pegar 1 milésimo, né, pegar 1 mililitro, né, 1 milésimo desse litro, 1 mililitro, eu vou ter 1 milésimo de quilograma, que é 1 grama. E aí nós temos a comparação mais perfeita que temos. Então a gente, de um lado, edifica o conceito de massa e do outro a gente edifica o conceito de volume a partir do que? Da substância água na temperatura ambiente. Beleza. Então quando a gente fala, a Terra tem 6 vezes 10 elevado a 22 quilogramas de massa. Isso é medido indiretamente, né? Esse valor é atingido indiretamente através da equação de Newton, pelo movimento dos planetas, e usando a de Kepler também, né? Então a gente tem lá uma maneira de estimar a massa do planeta Terra, estimar a massa do Sol e assim por diante. Bom, a Terra, por sua vez, como todos os planetas, recebem luz do Sol. Ao receber luz do Sol, eles refletem. Então você enxerga a Lua porque você está vendo a reflexão da luz do Sol na Lua. Só que a Lua também irradia energia de alguma forma. Quando passou-se as sondas por perto dos grandes planetas, verificou-se que a radiação emitida pelos planetas era muito maior do que aquelas estimadas aqui na Terra. Poxa, mas o que é radiação? Radiação são fótons que estão sendo emitidos numa certa frequência. Quanto maior a frequência, maior a radiação. Então, por exemplo, se você sofrer uma radiação de frequência muito alta de fótons, pode ser que isso faça mal para você. Então, se for fótons numa frequência baixa, pode ser que só simplesmente aqueça a sua pele, como os fótons do infravermelho. Se for fóton luminoso, opa, que beleza, todo mundo pode te ver. Se for que bate em você, reflete. Ou se for ultravioleta, vai penetrar na sua pele. Se você ficar exposto muito tempo, vai poder ter problemas de pele. Ou até mesmo as células germinativas. Se for raio-x, tem muito mais ainda energia, vai atravessar seu corpo. Algumas partes ainda refletem, como os ossos, que ainda são mais compactos. E se for raios gama, vai atravessar seu corpo. Podem ser que sejam absorvidos serão absorvidos por moléculas de DNA, e aí, portanto, destruindo as moléculas de DNA, vai destruir teu corpo. Ok? Tudo isso é interação entre radiação e matéria. Tá, mas de onde está vindo aquela radiação? Está vindo da degradação de alguma matéria. Tá, então a gente vai lá para Júpiter e vê que ele manda muito mais radiação do que aquela que ele colhe do Sol. Então a gente chama esse balanço de albedo. E quando o albedo de um planeta é positivo, significa que ele irradia mais do que recebe, do que absorve. Se ele irradia mais do que ele absorve, alguma coisa está sendo deteriorada na sua estrutura. E aí, portanto, a gente sabe que aquele corpo está envelhecendo. Então a gente pode dizer assim, a Terra tem um albedo positivo? Tem, não sei qual é, mas é pequenininha. Por quê? Porque ela irradia mais energia do que aquela que ela absorve do Sol.
Ah, mas a gente não está com aquecimento global, não está com aquele problema, tudo na superfície. Tudo na superfície. Mas, mensurando a radiação emitida pelo planeta do lado de fora da Terra, você vai ver que ela emite uma quantidade de radiação maior do que aquela que foi absorvida. Aquela que foi absorvida muitas vezes fica presa dentro dela, né? Então aquela que tem radiação, dependendo do comprimento de onda, algumas moléculas seguram, outras deixam passar. Ah, o efeito efeito estufa. O efeito estufa sempre existiu. Sempre existiu. Então o efeito estufa, ele existiu, mas de forma benéfica pela concentração de vapor d'água. Então o gás carbônico sobe para a atmosfera, deveria ir embora, mas não, ele fica retido nas moléculas de água. Beleza. E aí mantém-se uma temperatura mais amena, e aí, portanto, permite-se que os organismos vivos consigam sobreviver sem grandes flutuações da temperatura. Porque senão de noite seria extremamente frio, de dia extremamente quente. Então, os bichos, a vida ia ser mais difícil de sobreviver. Então, numa situação onde que as mudanças são poucas, né, por conta desse efeito estufa natural do vapor d'água, a gente estaria, permitiu que a vida se fortalecesse naturalmente, florescesse naturalmente. Tá. Mas e por que nós estamos passando por essa crise toda? Porque quando você tem o gás carbônico em excesso na atmosfera, ou um dióxido de enxofre também, dióxido, enfim, os gases de efeito estufa, metano e tal, esses gases, eles seguram radiações que a água não segurava. O vapor d'água não segurava, e eles passam a segurar. Então agora, além do vapor d'água estar atuando, formando o efeito estufa, outras moléculas também não deixam passar outras radiações que deveriam ser mandadas para fora, para o espaço. E aí, portanto, aumenta-se a temperatura na superfície do planeta. E lembrando que a troposfera, que vai do chão aí a 10, 15, 18 quilômetros de altitude, contém atmosfera pesada, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e todos eles aí, argônio, né? E vapor d'água e tal. Então, é justamente essa quantidade de matéria é que acaba fazendo, de acordo com as variações, o aumento da temperatura, né? Uma interação com as águas, com o solo, né? Muito mais agitada, de valores maiores, e, portanto, dando todos os efeitos climáticos que a gente sabe que está acontecendo. Bom, enfim, o planeta Terra está envelhecendo? Está envelhecendo. Está morrendo? Está morrendo. A atmosfera dele está diminuindo? Não sei. Isso eu não sei. Mas a gente sabe que o planeta está acabando, mas muito, muito, muito lentamente. Aqui ele cita o atrito que a Terra tem com o espaço, no qual ela está em movimento. Atrito com o quê, poxa vida? Não é vácuo lá? Aqui está dizendo com atrito para substância fluídica, né? Então, de certa forma, o nosso querido Aristóteles não estava errado quando ele citou que existia o éter. Esse éter que ele existia, de alguma forma, parece bastante com o fluido cósmico, tá bom? Se você gostou dessa conversa toda, deixa seu like. Se você não gostou, deixa seu like e faça um comentário. Fala, olha, não gostei por causa disso, disso, disso. Dá para você explicar isso? Dá para a gente poder exemplificar melhor esse assunto? E a gente vai correr atrás da sua pergunta. Se inscreve no canal para que a gente possa continuar produzindo. Eu vou continuar produzindo, mas com mais vontade, com mais prazer em estar debatendo esse assunto, tá bom? Vejo você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria.